Meu amigo Silvio Lopes, estamos aqui no programa Economia e Desenvolvimento para falar um pouco sobre aquilo que está acontecendo agora no campo da economia e também no campo da política. Porque, olha só, eu estou ouvindo o presidente do Supremo Tribunal Federal a todo instante dizer o seguinte, que a Constituição tem que ser respeitada porque a Constituição é a lei das leis, ela que governa os governantes, não é? São as leis que governam os governantes. Ora, no momento em que estes caras assumiram o Supremo Tribunal Federal, todos eles, principalmente os mais novos agora, os últimos, eles não ligaram para a Constituição Federal, porque lá na Constituição só deve assumir o Supremo Tribunal Federal aquelas pessoas que são realmente de extremo saber jurídico. Ora, eles não são os melhores, não é? E, portanto, se fosse seguir a Constituição, não seriam eles a ocupar esses cargos. Por que que eles ocuparam os cargos? Ocuparam porque eles pertenciam a uma corrente política, naquela época a maioria era gente que foi indicada pelo PT, por partidos de esquerda, e assumiram o Supremo Tribunal Federal. Mas não é que eles eram realmente os melhores naquele momento. E lá na Constituição está escrito que tem que ser os melhores, aqueles que são os expoentes, não é? Na cultura do direito. Mas agora eles alegam que todo mundo tem que cumprir a Constituição. Por quê? É claro que eu quero cumprir a Constituição, mas tem correções que têm que ser feitas e que não podem ficar esperando. Por exemplo, esse buraco que fica entre aquelas pessoas que ganham muito mais, que é o caso deles, do Supremo Tribunal Federal, gastam fortunas para se manter um STF, não é? E aquelas pessoas que são assalariadas. Agora, eu acabo de ler, antes de entrar aqui no programa, que 40% da população brasileira perdeu um pouco da renda ou renda total. E agora, olha, como que essa gente vai reiniciar a sua caminhada? Nós precisaríamos ter realmente uma mudança de regras. Nós precisaríamos que estas pessoas, que seriam, entre aspas, os expoentes da lei, pudessem propor o seguinte, olha, aqueles que estão ganhando muito mais, e tem gente que ganha realmente muito mais, agora teria que se contentar com um corte em seus salários, em seus vencimentos, porque ainda ficariam muito bem, gente que ganha 100 mil reais por mês dos cofres públicos, não é? Entre vantagens, dá mais ou menos isto, 100 mil reais por mês dos cofres públicos. Então, nós poderíamos realmente, olha, ter uma lei que cortasse um pouco desses vencimentos para poder dar guarida para essas pessoas que não têm agora como caminhar e nem como comer. Então, com toda certeza, eu acredito que temos que obedecer às regras? Temos, mas até o momento em que estas regras estão sendo boas para toda a população. A partir daí, nós temos que modificar estas regras. E eu acho que tanto o Legislativo, que está encerrado agora em suas casas, como o Supremo Tribunal Federal, que está realmente mandando em tudo aqui no Brasil, nós temos realmente que prestar atenção naquilo que está escrito, tanto em nossa Constituição, como também na legislação inferior, para poder fazer algumas modificações, a fim de que todo mundo possa se igualar um pouco nesta República Brasileira.